Você deve lembrar que no último domingo, um caminhão, uma carreta que transportava álcool, acabou se envolvendo em um acidente na BR-316, próximo do povoado de Fátima do Piauí, na conhecida Ladeira de Fátima do Piauí, um local que, infelizmente, com muita frequência registra acidentes e tombamento de veículos. Quando esse caminhão tombou, parte do álcool do produto que é altamente inflamável acabou derramando, se espalhando em uma parte do solo do desfiladeiro onde o caminhão acabou descendo. Nesse momento, a Secretaria de Meio Ambiente do Piauí está investigando a situação porque existe uma possibilidade desse álcool ter contaminado o local, ter contaminado o solo desse trecho da ladeira de Fátima do Piauí. A contaminação desse solo, inclusive, pode trazer consequências para a população, pode trazer risco também para os animais e a gente sabe que ali em Fátima é uma área de zona rural, existe criação, claro, de vários animais, tem plantação também, agricultores que trabalham naquela região e nesse momento a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí está investigando a possibilidade dessa contaminação. Inclusive, técnicos da SEMAI estiveram aqui em Picos acompanhando essa situação de perto. Quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é a equipe de reportagem da Gorete Santos. Olha, a extensão desse vazamento do álcool, ainda está sendo avaliada. Os auditores ambientais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente estão fazendo as análises. A ideia é que esse material ele seja removido do local e, claro, evitar impactos ainda maiores. A carreta continua no local, inclusive todo esse procedimento de retirada desse veículo também está sendo avaliado, planejado para que não haja impactos ainda maiores. A gente vai conversar agora com um dos auditores ambientais aqui da SEMAI, Renato Nogueira está ao nosso lado, trazendo para a gente esses detalhes, começando por esse impacto ambiental. Vocês já têm de fato a dimensão do que já foi infiltrado e dessa extensão do que possa acontecer com esse solo? Foi um derramamento parcial. O transporte era de 60 mil litros de etanol, mas durante o acidente apenas parte dele infiltrou no solo. Houve um incêndio e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e os dois tanques encontram-se avariados, mas com muito etanol ainda. Eu acredito que cerca de 20 mil litros foram ou queimados ou infiltrados no solo. Nós temos uma área hoje de aproximadamente 1.000 metros quadrados contaminados. É um solo de difícil acesso, porque contém muitas rochas, de difícil remoção, mas a ocorrência ainda está em andamento. Vale ressaltar que para acessar esse tipo de informação, nós temos que ter o treinamento adequado, o uso de equipamentos adequados, é um cenário de risco. Então, por exemplo, os auditores que fazem parte desse grupo são auditores treinados, que usam equipamentos adequados, como esse equipamento aqui, que é capaz de medir o risco de explosão, capaz de medir a quantidade de vapor do etanol que tem na atmosfera, sendo obrigatório o uso de máscara ou não. Então, isso que fez com que a gente pudesse adentrar no cenário e realizar as análises necessárias. Então, como eu ia falando, é uma área de 1.000 metros quadrados de difícil remoção e outras ações vão ser desenvolvidas. É preciso fazer o transbordo do etanol que ainda está lá, é preciso fazer a remoção dos tanques de combustível e do caminhão. O grande problema nessa situação é o acesso, porque o caminhão desceu a serra, desceu, digamos assim, o barranco da serra. Então ele está a uma distância, a uma altura de aproximadamente 20 metros em relação à BR. Então não tem acesso de veículos, o acesso está sendo construído pela parte de baixo da serra, onde é um terreno que não tem pavimentação, é um terreno que vai receber veículos pesados. Então o caminhão que vai fazer o transbordo do etanol ainda vai ter que se adaptar a esse terreno e a gente não sabe ainda como é que serão as próximas chuvas. Então não tem um dia para acabar essa ocorrência. É uma operação bem complexa, na verdade. De um lado, tem essa questão da contaminação do solo, das pessoas que moram no entorno, há casas próximas, há corpos d'água, riachos próximos também que possam representar um risco de contaminação ainda maior?
Não existe recursos hídricos próximos, nenhum manancial, nenhum açude ou lagoa. Existe um núcleo populacional, um povoado, aproximadamente 700 metros de distância. Mas a gente não vê nenhum risco de contaminação para as pessoas, né? É uma área bastante ventilada. O etanol é um produto muito volátil, ou seja, ele evapora rápido. Então os ventos dissipam esse vapor para o outro lado, em sentido contrário ao da população. Então isso não nos preocupa. O que preocupa mais é uma área onde existe o cultivo da pecuária, né? A cultura da pecuária. Então esses animais podem adentrar, apesar de ser uma área cercada, ela vai ter que ser aberta para o acesso de caminhões. Existe o risco de animais, né? O gado do proprietário adentrar essa área contaminada e com isso se contaminar também. Então, até lá, que caminhos que estão sendo construídos para essa remoção? Pergunto o planejamento mesmo, de fato, porque esse material, se é uma área tão extensa assim, é muito material que precisa ser removido. De que forma que isso deve ser feito e para onde esse material deve ser levado? Nessa situação, existe uma empresa responsável pelo atendimento de emergências químicas, né? São empresas experientes que atendem no Brasil todo, então ela é responsável por fazer todo esse controle. A gente faz o monitoramento e às vezes dá alguma indicação ou reprova alguma ação dela. Então a CEMAT está monitorando desde o início até o final, direto ou indiretamente. Então os próximos passos serão o transbordo do combustível, então eles têm que providenciar esse acesso, têm que providenciar a transferência de um tanque para outro, remover esse etanol, que já, na minha opinião, já está contaminado, porque ele sofreu com fortes temperaturas e também foi adicionado água durante o incêndio, né? O Corpo de Bombeiros adicionou água. Então ele vai ser avaliado, ainda acredito, pela empresa que vai receber, se ele tem condições de uso. Eu acredito que não. Posteriormente, deverá ser feito o içamento desses tanques, né? Não sei se pela BR-316 ou pelo acesso que foi feito. Então, somente depois disso é que a CEMAT definitivamente vai verificar o dano ambiental, né? Quanto foi contaminado. E, diante disso, vai verificar a viabilidade de retirada de solo. Nós temos aproximadamente 40 mil litros nos 2 tanques remanescentes. Esse produto é um produto inflamável, ele é um produto que tem risco de explosão, os vapores são altamente explosivos, ele pode provocar más sensações, ele pode provocar irritação no sistema respiratório, irritações no fígado, provocar náuseas a quem se aproxima sem o devido cuidado. Então a área está 24 horas sob vigilância, né? O produto está contido na situação que está lá, é uma situação onde o cenário está contido. Nesse momento não tem nenhum risco, se não houver nenhuma perturbação externa, digamos assim. Então a gente só pede à população que não pare na rodovia, que não pare na estrada para tirar fotos, que é um local muito perigoso, apesar de ser bem sinalizado, apesar de ter cones, apesar da PRF estar sinalizando, tem um fotossensor muito próximo, mesmo assim é um local de muito tráfego de caminhões pesados. Então existe um risco, outros caminhões já caíram lá, e a gente não quer que isso aconteça. Então a gente pede que ninguém pare para fazer registro, para fazer foto, que siga o seu caminho em paz para que nada de mais aconteça. Vocês já conversaram com o proprietário dessa terra? Você falou a respeito da questão da pecuária, então há gado lá no local sendo criado, nessas proximidades. Falou inclusive que essa é uma das preocupações, né, mais urgentes. Já foi conversado, já foi feito o planejamento para evitar inclusive que esses animais adentrem essa área? Sim, o gado dele ele é confinado, mas como eu falei, vão ser abertos acessos, né? Precisa retirar cercas para os caminhões passarem, e ele está consciente disso, ele permitiu a entrada pelo terreno dele e está colaborando e está consciente de que é uma das coisas que estão acontecendo lá. Muito obrigada ao auditor ambiental Renato Nogueira, trazendo para a gente informações, né, acerca do risco em relação ao vazamento que houve desse álcool no solo que já foi contaminado e essas medidas que devem ser adotadas, né, para evitar impactos ainda maiores.